Por isso, já está aqui comigo no estúdio, Marcelo Favalli. E o seu aperto de mão forte. É isso aí, pra gente. Evandro Cini, vocês não tem noção. Mão de morta. Você vê... É aquela mão que a pessoa perde até o sangue ali, começa a ficar roxo o braço. Gente, o Favalli vai trazer os principais destaques do noticiário hoje internacional. As manchetes de hoje se concentram no presidente russo, Vladimir Putin, primeiro por causa do mandato de prisão contra ele emitido pelo Tribunal Internacional de Crimes de Guerra. Favalli, toda vez que tem um pedido de prisão como esse, a gente se pergunta, na prática, o que isso representa? Nada. Nada. Vou explicar, tá? Não estou desvalorizando. É verdade, nada, exatamente, nada. No caso da Rússia, no caso do Vladimir Putin, absolutamente nada. Explico por quê. O que o Cini estava falando aqui é uma condenação ou uma emissão de um mandato de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin, é isso mesmo, emitido pelo Tribunal Penal Internacional que fica em Haia. Agora, esta acusação, essa condenação é por conta de uma acusação específica que o Vladimir Putin, como presidente da Rússia e desde o início da guerra, em fevereiro do ano passado, ele articulou a retirada de crianças ucranianas que foram levadas forçosamente para a Rússia. E para o entendimento do TPI, o Tribunal Penal Internacional, isto é um crime de guerra. São crianças na Ucrânia que ficaram órfãs ou separadas dos pais por causa do conflito e não foram entregues a parentes diretos, foram deliberadamente levadas para a Rússia. O TPI considera isso um tribunal de guerra e emitiu uma nota, então, de prisão. Só que a Rússia não é signatária do TPI, então ela não tem que obedecer. Talvez uma hipótese seria, se o Vladimir Putin viajasse para um país fazendo uma visita oficial e esse país é signatário, talvez ali pudesse haver uma ordem de prisão. Mas aí isso envolveria o país, que talvez não obedecesse essa ordem, mas a gente não tem visto Vladimir Putin saindo muito da Rússia, principalmente depois do início da guerra. Ou seja, seria mais uma repercussão internacional, mostrar o que se tem feito em relação ao assunto, mas na prática mesmo pouco interfere em algo da vida de Vladimir Putin, dos russos e de todo o conflito que se desenha ali ao entorno. Exatamente. Bom, vamos para a China agora. China vai fazer visita a Moscou? Exatamente. Xi Jinping, esse encontro muito simbólico entre o presidente chinês Xi Jinping vai a Moscou semana que vem. A gente não tem a data ainda certa por questões de segurança, mas eu transferi aqui numa linguagem gráfica, o nosso departamento de arte fez aqui uma arte para entender a relação que hoje é umbilical, é simbiótica entre os dois países. A Rússia, que foi retaliada por causa da guerra, parou de vender petróleo e gás, que são suas duas principais fontes de renda, para a Europa Ocidental. E quem estava sedento por energia? Xi Jinping, presidente, então, do país que mais consome combustíveis fósseis em todo o planeta. Olha esses números desde o começo da guerra. Consumo de petróleo, a exportação, da Rússia para a China, sobe 8%. 1.720.000 barris por dia. Carvão sobe 20% a mais das exportações da Rússia para a China. E o gás natural subiu 2,5 vezes. Ou seja, tudo que a Rússia não está vendendo para o Ocidente está agora sendo entregue a preços bem competitivos para a China. A China está agradecendo. Agora, essa relação não fica só aqui no combustível. Vamos ver, por exemplo, um dos temores dos Estados Unidos? E se a China começar a vender armas para a Rússia? Que é uma possibilidade. Olha o tamanho do poder militar da China hoje, que cresceu muito nos últimos 20 anos. E a Rússia, por causa de crises, não teve a mesma evolução, exatamente, do seu arsenal bélico. Hoje, o que os americanos observam da China? Isso aqui são números do Pentágono, tá? 915.000 militares prontos para a guerra, fora mais 1.100.000 de reservistas. 2.500 aeronaves, sendo que 2.000 aviões de combate. Tem jatos stealth, que são aqueles invisíveis, submarinos com ogivas nucleares e mísseis intercontinentais. Ou seja, é um foguete que chega em qualquer lugar do mundo. Bom, e a gente está falando um pouquinho também sobre guerra. A Ucrânia vai receber mais um carregamento de aviões de guerra nesse conflito que parece interminável, Favalli. Exatamente. Começou com uma oferta ontem da Polônia. Hoje a Eslováquia falou, vou mandar mais 13 caças
os 4 primeiros foram oferecidos pela Polônia. A gente tem aí imagens do anúncio oficial. Se tratam de MiG-29. Olha, agora começa a mudar um pouco o cenário de guerra. Em 24 horas, a Ucrânia vai receber 17 caças como esses aí de imagens de arquivo. Agora, também não é um equipamento novíssimo, tá? A Eslováquia está doando, a Polônia está doando, porque eram equipamentos que estavam encostados. São caças do final da década de 70. Eles não são tão recentes quanto os Sukhoi dos russos. E agora, no final de tarde aqui desta sexta-feira, a Rússia disse o seguinte: tá bom, vai ter que ter entrega, né? Vai sair da Eslováquia, vai sair da Polônia, ou eles vão por trem e esses trens vão ser atacados pela nossa armada, ou se eles forem voando, eles vão ser abatidos no ar. Ou seja, a Rússia já deixou um recado aí que vai ter uma retaliação direta. O importante dessa história é que 2 países que pertencem à OTAN estão indo na contramão. A OTAN disse que não entraria aí com mãos e pés dentro dessa guerra, ajudaria de uma maneira indireta. A Eslováquia e a Polônia estão dando aviões de guerra. Isso muda um pouco aí de um conceito desenhado pela OTAN, Cini. Muito obrigado, Marcelo Favalli. Bom trabalho para você. Até a próxima. Mas eu quero jogar um pouquinho desse assunto aqui também, viu, Segré? Gigantes frente a frente. Xi Jinping e o presidente russo. Agora, 5 horas e 51 minutos para você que nos acompanha em todas as plataformas. Fora essa tensão na Ucrânia que parece não terminar, isso pode trazer reflexo para todo mundo, não só para aquela área que está em conflito? Sem dúvida. E tem uma questão que foi a venda dos submarinos dos Estados Unidos para a Austrália também. Tem uma jogada aí bélica de movimentos que parece aquele jogo, o TEG, né? O jogo de guerra, em que um se posiciona para o outro, mostra qual é o poderio para tentar que ninguém mexa pela primeira vez essa questão. Agora, que 2 países da OTAN estejam oferecendo armamentos é uma questão para se preocupar.